Eu vou usar o drama Story of Kunning Palace, que é o drama da Bailu com Zhang Lihe, que já era para ter lançado e não lançou, pra gente falar um pouco dessa questão dos adiamentos, tá? Né? Olha que engraçada, né? Ana acabou de falar nisso, né? Eu tô ansiosa pra ver Kunning Palace não sair. Então vamos falar da questão dos adiamentos, que é bem sério. Agora, vamos prestar atenção, porque no final eu quero a opinião de vocês, tá? Então, o drama foi confirmado e depois adiado. Não só ele, como também esse das crianças e todos os dramas da semana passada que estavam confirmados. Tem um drama da Diraba, que é, sabe, a de advocacia, eu acho, ou uma coisa meio policial. Tem vários dramas que foram confirmados e adiados. Na semana passada, a gente praticamente não teve nenhum lançamento de drama, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, certo? Usando, como eu falei, o Kunning Palace como pano de fundo pra gente conversar sobre esse assunto, né? Ó, o tão esperado drama de época que ia ao ar no dia 18 de maio, mas isso não se materializou. No dia, em vez de soltar os episódios, eles lançaram este pôster para anunciar 4 milhões de reservas no Wiki, né? Então, no dia que o drama teria que ser lançado, a Wiki apenas lançou um pôster comemorando a quantidade de reservas, certo? Ó, eles lançaram um pôster dizendo que o drama iria ao ar em 19 de maio e também compartilharam um novo trailer, para realmente aumentar a expectativa. No entanto, para a decepção dos fãs, hora antes do drama ir ao ar, eles compartilharam esta frase para dizer: devido a razões técnicas, eles sempre dão essa razão e a gente sabe que não é isso, né? A transmissão será adiada até novo aviso. Sinceramente, pedimos desculpas. Tá ali o print dessa mensagem em japonês, a louca, em chinês, né? Dessa mensagem que estavam se desculpando pelo não lançamento do drama, né? Contudo, nós sabemos que razões técnicas são apenas desculpas. O verdadeiro motivo nunca é revelado. Quando acontece de sempre ter um adiamento, eles falam, é por razões técnicas, e a gente sabe que isso é pura balela, né? Teve aí um BL que foi adiado e passou, e até hoje nos voltou os episódios a passar, né? Aqui, ó. Há 2 fortes boatos nas redes sociais. Número 1, certo? Que a razão tem a ver com o passado do ator Zhou Junwei. Tá ele aqui embaixo. Ele fez outros dramas, é uma carinha conhecida, tá? Que tem um papel de coadjuvante no drama. De acordo com a World Journal, em 2022, o ator postou um pedaço de papel em branco nas redes sociais, o que foi um gesto simbólico em apoio ao protesto do Livro Branco, um movimento contra as rígidas regras de restrições do governo chinês ao vírus pentelho aí que perturbou a nossa vida, né? Sua conta no Weibo foi banida em fevereiro deste ano, mas parece que foi restabelecida. Os fãs do ator refutaram as alegações, apontando que seu programa de variedades Detetive Academy, bem como o webdrama Since I Met You, ainda estão disponíveis para transmissão. Ok? Então, o primeiro boato tinha relação com o problema que esse ator se envolveu ao apoiar um movimento aí contra o governo chinês, e os fãs estão alegando que não, porque a conta dele do Weibo já foi restabelecida e os dramas deles estão ok lá. Eu também acredito que não tenha sido isso, tá? Porque esse problema aí já passou. E o segundo boatos de adiamentos, compartilhado inclusive, achei legal pelo nosso querido Weifanzube, na página do Weifanzube, as meninas falaram sobre isso, inclusive peguei as falas delas. Estou aqui dando... Assim, eu achei essa matéria em vários sites, mas eu quis pegar do Weifanzube aqui pra estar falando delas também, pra estar dando voz aí pra pessoas brasileiras que falam sobre o assunto. Então, tô falando aqui que esse texto é delas, né? Falando a fonte é o Weifanzube. Mas eu também vi em vários jornais, em várias matérias que eu sigo para fazer o Drama News para vocês, também falando sobre isso, né? Há alguns dias um comediante chinês fez piada sobre os militares durante um programa de TV. Logo após, muitos dramas tiveram seus lançamentos adiados um atrás do outro por problemas técnicos, incluindo o novo drama, né, da Bailu e o Please Be My Family, que é esse das crianças que a gente está falando agora. Então surgiram as notícias de que o governo está limpando a indústria do entretenimento. Todos os dramas não lançados foram adiados. Os que estão em andamento podem continuar a transmissão, mas não podem ter publicidade. Isso na semana passada não estava podendo tirar... Quando teve essa treta aí com o comediante, os dramas não podiam estar lançando nem publicidade. Programas de variedade não estão autorizados a realizar atividades, todas as exibições de eventos e shows estão suspensas. Além disso, os dramas que já tinham conseguido sua licença para exibição, ou seja, que já passaram pela equipe de censura,
e foram aprovados para serem lançados quando quiserem, terão que ser reexaminados. Então, por causa dessa treta aí, né, com o comediante ter criticado os militares, resvalou aí em toda a indústria do entretenimento dessa forma. Teve uma semana que todos os lançamentos foram adiados, que eu falei na semana passada, não se podia gerar publicidade e os shows de variedade foram suspensos, parados, digamos assim. Artistas da mesma empresa do comediante serão colocados numa lista de proibidos, com suas participações em programas de variedade sendo removidas ou editadas. Como se não bastasse, rolou o show do Blackpink em Macau. Blackpink, vocês sabem, né? As meninas do K-pop, né? Em Macau. E alguns artistas foram vistos na plateia. Rumores apontam que eles também serão investigados. Ou seja, as pessoas não podem nem assistir show das coreanas, que já dá treta com o governo chinês, né? Isso afeta bastante a programação e até mesmo a audiência, já que o marketing ajuda os dramas em andamento a terem sucesso. Porém, como sempre, o governo chinês interfere diretamente nos programas exibidos ao público. E dessa vez, disseram que querem investigar e corrigir a ideologia política dos artistas chineses. Como se eles pudessem ter ideologia de alguma coisa, né? Porque eles são silenciados o tempo todo. Enfim, bora aguardar para ver quando que teremos lançamentos chineses, mas pelo visto vai demorar alguns dias. Demorou alguns dias, realmente os lançamentos só voltaram essa semana, né? E eu queria saber muito a opinião de vocês do que acham disso. Eu tenho mais informações sobre o comediante. O cara tá em prisão por causa de uma piada. Que eu li sobre a piada, eu não entendo muito. Ele usou uma fala de um militar famoso chinês e fez uma piada com essa fala, né? Ele repetiu a fala e as pessoas riram. Ele tá em prisão domiciliar, tá? Ele foi preso na casa dele. Ele teve uma multa absurda, né, cobrada, e todas as pessoas não só ele, mas quem trabalha para a mesma agência que ele trabalha, está numa blacklist e não está podendo trabalhar. E a gente viu todos os dramas sendo adiados e praticamente tendo essa história de que todos eles vão ter que passar pela censura novamente, né? Então isso é o que parece ter sido mesmo a causa, o motivo, como eu falei, além do Infozub ter falado disso aqui, eu dando aqui as devidas referências, que é a matéria que elas postaram, eu vi isso também em várias matérias sobre esse assunto. E eu acho, vocês sabem que eu sou super contra a censura, eu acho um absurdo isso. Gente, eu não consigo exaltar, governo censurador, governo que quer controlar tudo. Que as pessoas, como eu já falei disso aqui, que as pessoas não podem ser livres artistas. A gente falou disso. Não, engraçado que a gente conversou muito sobre isso na live do Dragão. Parece que as coisas acontecem assim e às vezes a gente não sabe o motivo. A gente até meio que saiu da pauta no Drama do Dragão, porque o Drama do Dragão, o que ele tava fazendo? O Drama do Dragão, ele tá criticando autoridades, figuras de autoridades. As autoridades taoístas dentro do drama. Ele tá criticando várias figuras de poder, né? A vilã é uma autoridade. E a gente estava falando sobre isso, que eles não estão criticando a religião, o taoísmo, eles estão criticando a figura de autoridade, né? E a gente acabou entrando nessa questão da censura, né? Que talvez isso seja uma maneira deles criticarem as autoridades lá de uma maneira encoberta, como se fazia no Brasil na época das censuras. E a gente acabou falando sobre esse assunto, e foi muito engraçado que logo na mesma semana aconteceu todo esse fator dessa super censura, desse super controle, eles falando que estão criando desordem. Quando você faz uma crítica, você cria... Eles falam essa palavra, né? O governo usa esse termo. A postagem do governo usa esse termo, a desordem social. Como se as pessoas não pudessem pensar nunca diferente ou fora da caixinha. Tem que ter todo mundo o mesmo pensamento, o mesmo tipo de crença. Gente, isso é muito horrível. Isso limita o trabalho, isso limita a criação, isso limita tudo. Imagina, o comediante... Eu sou totalmente contra... Inclusive, isso tem acontecido no Brasil, eu acho absurdo você limitar. Por isso que eu gosto da Constituição norte-americana, porque a palavra é livre, né? As pessoas são livres para estar na Constituição. As pessoas podem falar o que quiserem. E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que é a liberdade mais fundamental. Mesmo que seja para falar merda. A gente critica a merda que a pessoa falou, mas... É o que eu falo, eu posso achar que a pessoa falou a maior merda do mundo, mas eu sempre vou defender a liberdade dela falar aquela merda que ela tá falando. E isso vale muito pros comediantes, que os comediantes estão ali pra fazer piada em cima de coisas importantes também, e críticas importantes também, né? Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês. Então, todos esses adiamentos teve a ver com esse caso desse comediante, e isso acabou prejudicando toda a indústria. Não dá pra defender
governo chinês. Desculpa. Eles, olha, eu não sei se vocês estão sabendo, mas, por exemplo, tá lançando agora a Pequena Sereia da Disney, né? E vai ser lançado na China. Só que a atriz que tá fazendo a Ariel, ela é uma atriz negra. E lançaram... E, gente, o governo chinês é extremamente racista. E pra lançar um pôster do Pequena Sereia na China, fizeram a atriz, fizeram um pôster dela toda azul, escondendo a cor da atriz. Olha que absurdo isso. Esconderam a cor da atriz. Pra poder... Se você olhar o pôster que foi lançado na China, é como se ela estivesse no fundo do mar e ela tá toda azul, sabe? Ficou muito parecido até com um pôster que do Guilherme Del Toro fez pro filme dele, que também é na água. Parece até uma cópia, sabe? Só que aquele bicho era azul mesmo. Não, transformaram a Ariel toda em azul só pra... E isso não é só... A gente tem o caso do Star Wars, que tiveram que diminuir o personagem do Finn, que é um personagem negro também, pra aparecer nos pôsteres da China. O Pantera Negra, na época do lançamento do Pantera Negra, no mundo inteiro, era a cara do ator. Lá fizeram um pôster com ele, com a máscara do Pantera Negra, pra esconder o ator. Gente, então tem a questão dos dramas BL, que é sempre um absurdo. A gente nunca consegue ver os dramas BL, não sai Immortality, o que lançou parou no caminho e não continua lançando. E a proibição de shows, de assistir show de coreanos, ou de artistas coreanos participando de filmes ou produções chinesas. Gente, eu vejo isso assim... Tem gente que fala, eu entendo o motivo, eu não entendo o motivo, eu acho um absurdo, e eu acho que isso não devia existir, e eu fico muito com raiva disso. Fala, uma das minhas tristezas de ser tão fã de drama chinês é essa questão, que realmente é uma eterna briga com essa questão da censura, e eu acho isso muito triste. Tia, chegou tia, bem-vinda, deixa eu ver aqui, Lu Mendonça também tô ansiosa pro Kunin Palace. Pessoal dando oi pra tia, né, tiazinha. Alessandra, Drama do Vengo também não estreou ainda, nada do Drama do Vengo ainda, né? Cat Melina falando, tô super ansiosa pro Drama do Vengo, também o de vampiro, né? Alessandra, não duvido nada entrar de surpresa, assim como o Drama do Bebinha tô de surpresa, pode ser, né? Cristiane, lá vem a senhora China e seus cancelamentos. Pois é. Larissa, melhor entrar de surpresa mesmo, pelo menos lança. Pois é, agora a gente tem que torcer pra lançar, né? Cat Melina, censura como sempre atrapalhando a nossa alegria. Exatamente. Gente, o motivo de Tio ter sido cortado é a censura. Se não existisse a limitação ridícula que um drama só pode ter X episódios, a gente tinha visto o drama completo. Em que lugar do mundo existe isso, a não ser lugares que são essas ditaduras absurdas, com censuras absurdas, que querem limitar até o número de episódios que um programa vai ter. Não tem como defender isso. Cristiane, eu vi que o comediante pedia pra não gravar o show. Aí o povo gravou e postou no Weibo. O povo também não ajuda, hein, Hans? Pois é, né? Também não ajudam. Cat Melina depois paga de moderno como se você não tiver... Como se você não tem o principal, a liberdade. Pois é. Depois... Isso aí que é pagar de nós somos os melhores. Mas se... Eles não dão o mínimo de liberdade. É o que eu falo, gente. Você não vê os artistas falando de nenhuma questão importante. Porque eles não podem. Ó, vamos pegar os artistas brasileiros. Mesmo que eu não concorde com a maioria dos artistas brasileiros, tá? Não tô aqui defendendo o que eles falam, que eles falam muita bosta. Mas é o que eu falei. Mas eles têm o direito de falar bosta. E eu vou defender o direito deles de falar bosta, porque eles têm liberdade pra falar bosta. Sabe? E a gente não vê isso dos artistas brasileiros. Eles são realmente, sabe, quase que amordaçados. Eles não podem falar nada. Porque se falar, perde suas carreiras. Isso é um absurdo. Esse controle do Estado sobre tudo nunca vai ser bom pra ninguém. Não existe liberdade quando o Estado controla tudo. Não existe, né? Deixa eu ver aqui mais os comentários. Cristiane, moderno lá é só o dinheiro no bolso do partido. Exatamente. Ele... Ai, misericórdia, coisas desnecessárias. Exatamente. Cat Melina, a deusa foi sábia ao me fazer nascer no Brasil, porque senão provavelmente eu não estaria mais por aqui. Pois é, por isso que a gente brasileiro e quem mora no Brasil tem que prezar muito e sempre lutar pela liberdade que o brasileiro tem de falar, de fazer as coisas. Que também tá em risco, tá? Com certas PLs aí que querem passar. Eu não gosto de falar de política, mas o brasileiro também tem que começar a tomar cuidado com essas coisas para não perder a nossa liberdade que a gente tem de falar o que a gente quer, né? O que seria muito triste. Nayana, a dona China fazendo mais do mesmo. Não é novidade, é triste pelos artistas, pelas empresas de entretenimento. São milhões perdidos, horas de trabalho perdidos, exemplo de Immortality que nunca veremos. Exatamente, né? É bem isso, né? Ele falando que a abolição já aconteceu. Pois é, né? Há muito, muito tempo, né?
A Cris comentando aqui que Immortality uma pena, né? Todo mundo queria tanto ver, né? A Nayane falando aqui. Eu acho que nunca veremos Immortality, infelizmente, porque a censura é pesada e eles querem controlar tudo, é triste. E eu acho que não só a gente nunca vai ver Immortality, se a gente ver, a gente vai ver uma versão tão picotada, sabe? Que eles vão ter que tirar todas as cenas que tem alguma representação do amor, do BL, né? Que vai ser igual como se não tivesse visto. Com certeza vai ser assim. Lu, falando pra Ira. Maíra, para entender o controle do governo chinês é preciso estudar geopolítica. A questão é a lei, não é a lei. Não é à toa que são um povo milenar e estão chegando onde querem. Ô, Lu Mendonça, eu não concordo. Eu estudo muito geopolítica, eu entendo que tudo pode ter questão de dinheiro, poder, luta por primeiro lugar mundial, sabe? Cultura milenar, mas eu não concordo com a censura. Nada é desculpa para você tirar a liberdade do seu povo. Sabe? Nada é desculpa para você tirar a liberdade das pessoas falarem, a liberdade das pessoas criticarem, a liberdade das pessoas procurarem o melhor, a liberdade das pessoas serem homossexuais, a liberdade das pessoas não serem racistas, a liberdade das pessoas contarem piada. Uma coisa não deveria ter a ver com a outra. Se você, para ser o primeiro do mundo, você tem que criar esse controle em cima do seu povo, para você alcançar o seu objetivo político ou financeiro, você tem que fazer isso, você tá fazendo errado. Tá? Tá fazendo errado. Porque eles não podem ver outra coisa que seja melhor, porque eles vão querer aquele outro tipo de vida, então você tá fazendo errado. Se você tem tanto medo que a sua população seja influenciada por outras coisas que você acha que essas outras coisas são melhores. Porque só isso pra você querer ter um controle total sobre tudo e sobre a mente das pessoas. E isso não é desculpa, sabe? Nunca pode ser usado como desculpa. Porque é assim que começa o início do fim. Todos os impérios que fazem isso, todas as ditaduras que fazem isso, nunca deu certo, nunca dá certo. No final, sabe, é sempre muito pior para as pessoas que viveram aquele período. Nunca vai ser desculpa para a falta da liberdade. O pessoal fala, faz isso para a pessoa não se alegrar ou não se interessar pelo capitalismo. Se você tá precisando fazer isso, você tá assinando que o outro é melhor que você. Você tem que deixar as pessoas verem, decidirem por si só, criticarem, analisarem, terem as suas opiniões e vencer com as pessoas tendo liberdade de falar o que pensam. Aí sim, a sua visão do mundo tá realmente vencendo. Porque ela tá concorrendo com as outras e ainda sendo a vencedora. Sabe? Eu não concordo com essa questão de colocar essas outras questões como, vamos dizer assim, como o principal e você, para isso, tirar a liberdade das pessoas. Eu não concordo. Eu sou pela liberdade, eu sou pela democracia. Eu acho que as pessoas têm que ter voz, que elas têm que ter opinião, que elas têm que ter liberdade. Principalmente quem é do meio artístico. Sabe? Eu nunca vou ser a favor por isso, seja por geopolítica, seja por economia, seja por desenvolvimento, seja por o que for. Sabe? E esse próprio governo que tá lá já tentou destruir essa cultura milenar que você tá comentando, sabe? E as religiões, e a cultura, e tudo. Eles mesmos já tentaram destruir isso. É que pegou tão mal pro mundo que eles pararam com isso. Mas se não tivesse pegado mal, eles tinham continuado. Porque eles mesmos não dão valor, sabe, a esse passado deles. Quem dá valor é o povo, é os artistas. Por que você acha que eles também limitam? Eles limitam essa cultuação dos dramas de época também para não valorizar tanto o passado, sabe? Porque eles não gostam desse valorizar o império, os reinados, sabe? Eles também não gostam disso. Deixa eu ver aqui. Qual o nome do drama do Vengo? É o Shadow, né? Eu acho que é isso. Luna, mas o que adianta pintar o poste se na tela a Ariadne vai ser negra? Melhor seria censurar os filmes estrangeiros que ferissem a cartilha. Eles fazem isso, né? Eles têm censurado bastante, né? Luna falando que a liberdade no Brasil, né, está por um fio, eu sei, com certeza. Cristiane, mas acho que é por isso que a Netflix não compra dramas chineses, porque dramas crescem aqui com a Netflix, mas a Netflix não passa lá. É um absurdo. É isso mesmo. Maíra queria saber qual é a série que o Nunushi fez com o cabelo branco. Eu acho que o Nunushi não fez série ainda com cabelo branco. O que ele tem é um comercial que ele lançou, que ele fez com o cabelo branco. E ele tem um comercial bem famoso que ele fez com o cabelo branco. Cat Melina, se não me engano, o nome é Shadow. O nome do drama do Vengo é Shadow. Então, assim, gente, eu tô falando a minha opinião, tá? Pra mim, nunca vai ser desculpa, seja econômica, seja financeira,
seja você ser contra capitalismo ou não estar a favor, pra mim nunca isso vai ser desculpa pra você tolir a liberdade dos outros. Eu não sou a favor disso e eu nunca vou ser. E eu acho que você faz isso quando você sabe que você é pior. É o medo. Você sabe que é uma porcaria, você tem medo que o outro seja melhor, só tenta controlar o outro aquele que tem medo que a pessoa veja algo melhor. Se você não tem esse medo, você deixa a pessoa ver. A pessoa vai ver que não é melhor e vai continuar do seu lado. Sabe? Então, essa é a minha visão. Quando você sabe que você é uma porcaria, você tem que controlar a visão das pessoas do mundo. Porque se ela vê que o outro é melhor, ela não vai querer continuar seguindo aquilo. Eu penso... E, gente, e pode estar... Eu não gosto muito de falar isso, mas eu posso estar... E eu também não gosto de usar cartada de conhecimento, não sei o quê. Eu sou uma pessoa formada em história. A faculdade que eu fiz foi história. Já falei isso aqui. Não é à toa que eu gosto de dramas de época, é porque eu sempre gostei de história. Eu fiz faculdade de história, fiz bacharelado, licenciatura em história, no Rio de Janeiro. Né? Então eu estudei muito isso. Estudei muito, li todos os livros que vocês podem pensar de todas as ideologias e lugares diferentes. Li o livro de Hitler, li o livro vocês sabem, dos famosos, né? Li o Capital, li tudo isso, sabe? E eu estudei muito história. E eu estudei muito essa questão. E por isso que quando eu falo que nunca dá certo, é porque não dá certo. E que em todas as vezes que a sociedade fazer isso, é a questão do medo do outro ver o melhor. Sabe? Você só esconde que o outro é melhor ditando o que aquela pessoa pode ver, falar ou fazer. Tá? Então, eu sempre vou ser contra isso. Nayana, fazendo um paralelo de Beck von den Brink com o cenário atual na China, me passa uma crítica escondida ao governo. Foi isso que a gente comentou na live do Dragão. Que pode... Tem muitos dramas, agora então tá muito recorrente essa crítica não às seitas, essa crítica não à religião, aos taoístas, mas a crítica às lideranças. Foi o que a gente tá reparando em Beck von den Brink. Você não tem uma crítica à seita em si como um todo, sobre a forma que eles vivem, mas sim aquelas lideranças que são poluídas, que tentam julgar os outros, tipo a vaca, como que a gente fala? A vaca cobra anaconda taoísta, já até tem que anotar o nome, né? Que ela é a vilã, você vê que ela é uma super líder, ela é super forte, ela é super poderosa. Você tá o tempo todo mostrando que ela é uma péssima líder, que ela tem uma visão super errada do mundo, né? E que as pessoas têm que viver sobre o poder dela, porque ela é tão poderosa que ninguém consegue enfrentar ela. E olha como ela trata os espíritos. É o que eu falei na live, eu não sei se aquilo é pra fazer, tipo, uma referência de como o povo se sente tratado da mesma forma. Porque, como a gente vê no drama, essa liderança, né, das seitas tratando os espíritos, é como o governo trata o povo chinês. É como o governo trata os BLs, é como o governo trata a questão de nem Ariel poder ter um pôster com a cor da atriz sendo lançada na China. Então, gente, não tem defesa. Pra mim, isso não tem defesa. Não há motivo que justifica... Pra mim, eu tô falando a minha opinião, tá? Justifica esse tipo de coisa, sabe? Cristiane, mas eu acho que os dramas atuais estão com uma crítica velada, porque sempre o líder é um traste poderoso e alguém fora que destrói. E não os próprios membros do clã ou seita. Exatamente. E talvez por isso que eles vetaram todos os dramas e os dramas estão tendo que passar por uma revisão, por uma censura mais analítica. Eu não sei se eles já estão sentindo isso. Porque o que a gente lê na matéria é que eles têm que corrigir a visão dos artistas. Tá vendo? Talvez eles mesmos já estejam sentindo isso, que muitos dramas estão vindo com essa crítica às lideranças, como a gente tem dito. Nayana, uma crítica pesada às seitas taoístas, ao sistema de informação que é passado aos líderes das seitas controladores, eles estão fazendo isso de forma engraçada. Sim. Cat, acho que a cobra fica melhor, coitada das vaquinhas. Pois é, as vaquinhas estão tão bonitinhas, né? A da vaca, o mais engraçado é que o amado dela anda preso, não pode dizer o que pensa. Boa referência da população. Exatamente. Pensa no amado da vaca cobra anaconda taoísta, né? Que é aquele cara que ele não pode ter a opinião própria, a visão própria, não pode escolher o que ele vai fazer, porque você tem uma pessoa super poderosa que quer determinar como ele vai viver a vida dela. É uma alusão perfeita ao que eles vivem lá, nesse momento. Os artistas e todo mundo que é controlado dessa forma absurda, né?
por leis assim, que vem um cara que só falou uma piada, certo? E olha o que já aconteceu. Eu falei, o cara tá em prisão domiciliar, o cara teve que pagar uma multa, e pessoas que não tem nada a ver foram afetadas, que as pessoas que trabalham na mesma empresa com ele nem podem mais seguir as suas carreiras. Isso é justo pra quem? Pra ninguém. Isso é justiça? Isso não é justiça, né? Além de mais, eles têm essa mania de... eles não prejudicam só a pessoa que eles acham que cometeu o delito. Eles prejudicam todo mundo que tá à volta. É tipo quando você cancela um drama porque uma pessoa fez uma cagada. E todo o resto dos atores e da figurino e da produção que trabalharam no drama, sabe? Como se aquelas pessoas também não tivessem importância. Não é só o trabalho de uma pessoa que vai pro lixo. É o trabalho de toda uma equipe, de toda uma produção, de tudo. É muito triste. Lu Mendonça falando, a vaca é sagrada na raça. É, né? Tem lugar aqui nem se come vaca, nem... E a gente tá aqui. Gente, é porque a gente tá aumentando o nome... A gente tá aumentando o título da vaca taoísta. A gente quer... É porque no começo se chamava vaca taoísta, aí a gente aumentou, né? Pra vaca, anaconda, cobra... Tem mais um termo, eu tenho que perguntar pro Gervásio. O Gervásio que anotou, eu tô esquecendo alguma coisa. Taoísta. Mas isso é um assunto muito sério que eu queria falar com vocês. É que eu falei, eu nem gosto de falar disso aqui. Mas tá aí resvalando aí nos nossos dramas e a gente pode ter muitos mais cortes do que a gente já tava tendo daqui pra frente. Vamos ver aí quais vão ser as notícias do drama que vai sair, do que não vai sair, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Melhor cobra, né? Melhor cobra, né, Cristiane? Então, passando aqui por essa notícia, achei muito legal o pessoal do Enfanzube também tá divulgando aí essa situação. E é muito triste pra gente como fã, né? A gente ter que passar por isso. Lu... Boa noite, Maíra. Bom descanso. Desculpe pelos comentários de termos políticos. Pode falar, Lu. Olha só, eu não fico triste. Eu falo, às vezes até eu fico meio apaixonada de falar dessas questões, porque eu sou muito contra a censura. Mas pode comentar aquilo que você quiser. Nunca é um ataque a você. Nunca é um ataque à opinião de vocês. Assim, discordar nunca vai ser ofensa, gente. Sempre tenham isso na... Eu não fico chateada quando a pessoa discorda de mim. E não fiquem chateadas comigo quando eu discordar de vocês, tá? Ou até... E eu sou assim, eu falo, como diz a tia, eu falo das coisas com muita empolgação. Isso é meu. Seja pra falar de drama, seja pra falar de política, seja pra falar do que for. Não eu sou assim, eu falo com aquela empolgação e às vezes a pessoa pode achar que eu tô sendo, sei lá, tô atacando. Não, gente, eu nunca fico chateada com a pessoa por ela pensar diferente. E eu gosto do debate, eu gosto da discussão. Se você tivesse numa live comigo pra gente debater sobre isso, eu ia amar, como a gente fez na live que a gente debateu time Fada Fest versus time Fênix. Aquela discussão, eu adoro isso. Porque eu já participei de muitos debates, assim, quando eu fiz a minha faculdade. E eu gosto disso. E eu acho que isso enriquece. E é isso que deve ser feito, né? Tipo, eu sempre tomo com aqueles debates gregos, né? Que se fazia na Grécia Antiga, que se fazia aquelas rodas e todo mundo debatia, discutia calorosamente, acaloradamente, mas aquilo, depois todo mundo continuava amigo, família, e eu acho que a gente tem que aprender a ser assim. Discutir as coisas com calor, mas nunca deixar isso... Não fazer você ter algo contra a pessoa, nunca é sobre isso, sabe? É só a questão que eu não topo censura. Isso me deixa com muita raiva no coração, porque eu queria que os dramas fossem livres para ser o que eles quisessem ser, que as pessoas pudessem criar. Porque com certeza, se fosse livre, os dramas chineses iam dominar o mercado. E só não domina por causa disso. E eu fico chateada. Né? Lu Mendonça, boa noite a todos. E eu sou assim, empolgada mesmo, gente. Não fiquem chateados.